Vamos fazer aqui a pergunta, comendador, do Ednei Silveira Bellini, mestre de obras do Jardim Maringá 2. Pergunta: o Brasil é autossuficiente em petróleo e vai se tornar um grande exportador? E também, se geradores eólicos são uma boa solução para o problema da energia elétrica no Brasil? Ele está perguntando ou está afirmando isso? Ele está perguntando. Porque o Brasil ainda não é um grande produtor de petróleo, porque a maior parte do petróleo que nós conhecemos como em reserva estão abaixo do mar, a 7 mil metros de profundidade, e são a chamada reserva do pré-sal. Em segundo lugar, o Brasil não tem ainda todo o equipamento necessário, ainda está desenvolvendo tecnologia. E depois existe também o fato de que os Estados Unidos provavelmente vai se tornar o maior produtor de petróleo, porque eles descobriram muitas reservas novas e também tem tecnologia para explorar o petróleo do Golfo do México, entre outros, e de maneira que possivelmente nós não vamos alcançar a produção dos americanos e outros. E depois nós temos também, por falta de investimento, porque essa dinheirama imensa que nós temos produzido ao longo desses 20 anos de governo socialista, do Fernando Henrique e do Lula, e da Dilma agora, nós não investimos no refino de petróleo, nós não aumentamos a nossa capacidade de armazenamento, etc, etc. Então, isso é uma promessa para o futuro que nós não sabemos se será cumprida realmente. E questão outra questão... Questão dos geradores eólicos. Geradores eólicos. Olha, os geradores eólicos, primeiro, são de custo muito elevado, né? São poucos que produzem esses geradores eólicos no mundo, geradores tocados a vento, né? Materiais nobres, de preço elevado, e em segundo lugar, manutenção muito cara também, porque eles ficam numa torre muito alta e é difícil de instalar e difícil de fazer reparos, porque tem que descer aquele equipamento pesadíssimo para poder fazer o reparo, etc. Depois também sabe-se que eles matam muitas aves, porque eles estão girando e as aves não distinguem com precisão aquele movimento e se dirigem ao hélice do gerador eólico e acabam morrendo. E é por isso que, por esses motivos, é que existe, segundo informações, que nós temos cerca de 15 mil geradores eólicos parados, apodrecendo só nos Estados Unidos. Comendador, aproveitando a sua resposta e já fazendo outra, o Brasil foi um eterno exportador de bens primários. Continua sendo. Especiarias, ouro, finalizando o ciclo da madeira. E essas potencialidades vão se exaurindo. Governos e mais governos, sem providência nenhuma. Nós temos um parque industrial extremamente sucateado. Vai continuar com essa visão política caótica dessa forma? Vai, porque seria necessário para a renovação do parque industrial e da sociedade brasileira grandes investimentos em educação, em obras de infraestrutura e etc., saúde, etc. E eles não querem fazer isso, porque só o governo, o custeio do governo, quer dizer, ou seja, os empregados do PT, PMDB, que são uma quantidade imensa pendurados no governo federal, já consome mais de 60% do nosso orçamento, da receita tributária. E depois o restante se dilui de tal maneira que somente é aplicado em obras de infraestrutura 1%. Assim mesmo, com as verbas contingenciadas. A maioria das obras do PAC, incluindo, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, estão paradas, estão paralisadas. E o custo inicial, o orçamento que já era gigantesco, já está dobrado em relação ao que tinha sido proposto e calculado, e estão parados, e, enfim, a gente percorre o Brasil, a gente vê por todo lado obras do PAC paradas, porque eles contingenciam o dinheiro, porque a sede do governo de pegar essas verbas e manipulá-las, não se sabe para quê,
Isso é uma afirmação retórica. Nós sabemos para quê, como eles manipulam as verbas. E esse dinheiro se dissipa, se perde e não produz os seus devidos resultados. Então, para mudar isso tudo, seria necessário abolir a corrupção, abolir a ganância, né? A sede de enriquecimento desses governantes atuais. Governador, vamos citar aqui a indústria têxtil, a indústria de sapatos e a indústria de bens primários. Com essa competitividade da China, que assola o país, esses ternos nossos, por exemplo, deve custar o quê? Né? 100, 150, 200 reais. Matando a indústria brasileira. As providências são incipientes do ponto de vista de proteger o nosso empresariado, que gera emprego, que gera inclusive o próprio suspiro do governo, ao qual ele rouba com os impostos. É uma política de roleta russa, né? Uma hora esse tiro vai dar na cabeça. Já está começando a acontecer isso, na verdade, né? Porque o crescimento do Brasil em 1,5%, menos do que os Estados Unidos, que já é um país super desenvolvido, já demonstra que as políticas públicas no Brasil estão completamente erradas, inclusive com relação ao dólar. Agora mesmo nós tivemos, se não me engano, é um tal de Tombini, que é o presidente do Banco Central. Ele interveio de forma inadequada, né, fazendo um leilão de dólares para não permitir que o dólar subisse. Ora, estudos mostram que pelo menos a 2,45. O próprio ministro da Fazenda disse que seria o ideal 2,20, 2,022. Eu acredito que sejam 2,45 mesmo. Seria contrabalançar com a diminuição de vários impostos que não afetariam sensivelmente o governo, até porque não se sabe para onde é que vai tanto dinheiro. Não, nós sabemos, você sabe também. E de maneira que esse diretor do Banco Central fez uma intervenção indevida para baixar o dólar que estava subindo, quando deveria deixar, né? Fez uma derrama de dólares na praça e automaticamente, de acordo com a lei natural da oferta e da procura, o dólar barateou, porque o Banco Central colocou uma grande quantidade de dólar e assim é evidente que o dólar ia baixar. Então a política não existe. A política do governo brasileiro há muito tempo que deixou de existir. A política é: vamos dominar o Brasil e não deixar ninguém entrar, porque o nosso projeto de futuro é estabelecer um governo centralizado e que permita a adoção plena do socialismo, do comunismo, de tal maneira que nós vamos viver numa república de operários. Esse é o projeto deles. Por sugestão, e a próxima pergunta eu quero já começar com uma sugestão a você, querido telespectador, é duvidar, questionar e pesquisar. Nós temos aqui, de passagem, falou sobre as obras do PAC. Nós temos a 364 aqui, a duplicação ali da Serra de São Vicente, que não sai. E outro dia, vendo na TV as obras, dá dó de ver os canais, comendador, já feitos ali na transposição do Rio São Francisco, todos eles estourados, obras perdidas, milhões e milhões de dinheiro jogado fora. Ou seja, é a farra do boi, repito. E é preocupante, o programa aqui não é alarmista, somente respeita o título, fala francamente. Infelizmente, os governantes do Brasil, eles não têm escrúpulos, eles não têm preocupação com o sofrimento de milhões de brasileiros que trabalham 5 meses por ano para carregar toda essa gigantesca soma que este ano vai bater na casa dos 2 trilhões de reais, né? Corresponde a quase 40% do PIB brasileiro, que é classificado como o 6º do mundo. Então eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em deixar feudos para que seus bisnetos, tetranetos, etc., desfrutem de alto poder aquisitivo, desfrutem de uma condição social elevada, e esse é o grande interesse deles. Eles justificam a falta de escrúpulos, a roubalheira, vamos colocar uma palavra mais adequada, nesse processo todo, através desse futuro. Eles dizem que se ele não fizer isso, outros farão. Então ele tem o direito de prover a sua família, os seus descendentes, do melhor que ele puder. É assim que eles justificam. É uma justificativa antiética, naturalmente. Comendador Silvio Cabral,
mais um escândalo envolvendo o PT e tudo isso rebentando ali pertinho das saias da Dilma. Agora, o gabinete da presidência, executivo da presidência da República em São Paulo, está envolvido numa enxurrada de denúncias danada. E aí fica bacana, porque parece que ela está tomando todas as providências. E mais uma enganação, tal qual o Lula com o mensalão. Fica então muito próximo da na verdade presidência. ela está encobrindo o mal feito, porque se tivesse sido bem feito não teria sido descoberto. Isso tudo é uma encenação terrível, né? Porque isso já vem de há muito tempo. Desde que os militares entregaram o poder aos civis, que o Brasil caiu numa senda, entrou num caminho de corrupção absurdo, a tal ponto que hoje é o segundo país mais corrupto do mundo, sabido, conhecido. E eles nem um pouco não estão preocupados de forma alguma com essas questões. Então a corrupção no Brasil é generalizada. Com o conhecimento da Dilma, do Lula, haja vista aí o mensalão do PT, né, que está terminando agora o seu julgamento. Por falar no mensalão, governador, será, e é uma esperança nossa, que o povo brasileiro, a partir do julgamento desse mensalão, comece a tirar as cortinas? Será que a partir do julgamento do mensalão, com as pessoas envolvidas já apenadas, são realmente réus culpados? Com certeza. Né? Será que esse povo começa a gabaritar mais a análise? Não. Algumas pessoas dentro da nossa sociedade vão perceber que é preciso reagir contra isso e vão conhecer a verdade, estão conhecendo a verdade. Mas a maioria, como o próprio Lula disse com um certo ar de deboche, quando o repórter perguntou se o mensalão não iria atrapalhar a campanha do PT, ele disse: não, o povo está preocupado só com os jogos de futebol, com o rebaixamento do Palmeiras. Isso é que preocupa o povo. O resto não, isso não vai afetar. Quer dizer, ele sabe perfeitamente que o povo brasileiro, devido à falta de uma educação mais adequada, né, uma educação melhor, um ensino melhor, está perdido, está focando justamente na direção contrária a todos os problemas brasileiros. Tudo bem, com as minhas saudações palmeirenses, nós vamos chegando ao final de mais um programa Falando Francamente. E você, por gentileza, participe, mande as suas perguntas através do nosso e-mail e até semana que vem. Obrigado pela sua audiência.